Hola, hola, hola! Bem-vindo a um episódio mais da série Aprendendo Espanhol com Histórias. E nessa aula eu vou te trazer novo vocabulário de espanhol. Você vai praticar a sua pronúncia com cada palavra que está nessa história. E além disso, nós vamos fazer exercícios de fixação para que você não esqueça mais as palavras que você aprenda hoje. Então, papel e caneta na mão. É importante ter isso perto de você. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Pamela, eu sou brasileira e sou argentina também. Falo tanto o espanhol quanto o português desde pequena, são os meus dois idiomas nativos. E hoje eu ajudo brasileiros a ir do zero à fluência no espanhol por meio do método que nós chamamos de AVC, auditivo, visual e sinestésico, que é um método próprio que nós desenvolvemos. E a gente não está sempre falando desse método, mas caso você tenha interesse de entender como funciona essa metodologia, nós revelamos ela somente em alguns momentos do ano, que se chama na Semana do Espanhol para Brasileiros, que hoje as inscrições estão encerradas para esse evento, que ele é um evento gratuito, mas elas, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para a lista de espera. Se você quer ser avisado quando iniciar essa Semana do Espanhol para Brasileiros, esse evento gratuito, onde eu mostro esse passo a passo em direção à fluência do espanhol com a metodologia AVC, clica no link que está aqui embaixo e inscreve ali seu e-mail, assim a gente te avisa quando começarem as inscrições desse evento, certo? Vamos começar a aula de hoje? Vamos lá! Aqui nessa aula eu já vou estar aplicando essa metodologia AVC. Por quê? Porque você vai trabalhar a parte do seu auditivo, você vai ouvir eu lendo essa história, você também vai praticar a parte, a parte visual, porque você está vendo aqui, ó. Opa, peraí que o relógio apareceu. Você está vendo a história aqui, tá vendo? Então, você também vai treinar o seu visual, você vai aprender vendo, que a gente não sabe, mas a gente aprende lendo, vendo, olhando as letras, tudo influencia na nossa aprendizagem. E também a parte sinestésica, que é a parte que aparece lá na parte prática, nos exercícios, principalmente os de fixação. Vamos começar? A história de hoje é El Pavo Real y la Grulla. Érase una vez un pavo real muy engreído que tenía un plumaje hermoso como ninguna otra ave. Un día se encontró con una grulla. El pavo real se burló de las plumas descoloridas y apagadas de la grulla. Inmediatamente abrió su colorida cola para que la grulla la admirara. «Mira mi abanico de plumas», se jactó. «Observa cómo brilla con todos los colores del arco iris, mientras que tus plumas son tan pálidas. Yo estoy vestido como un rey». «Es verdad, tu plumaje es mucho más bello que el mío», respondió la grulla, «pero gracias a mis plumas puedo volar hasta llegar al cielo y ver la belleza de la tierra en todo su esplendor, mientras que tú solo puedes caminar como cualquier pollo. Moraleja, no menosprecies a los demás, pues todos tenemos nuestras propias qualidades. Bien, essa aqui foi a leitura do texto em voz alta. Agora nós vamos revisar as palavras destacadas no texto. Você deve ter percebido que tem algumas palavras marcadas em verde e até vermelho aqui no texto. Essas são as palavras que você tem que estar atento, são as palavras que são mais diferentes, digamos, entre o espanhol e o português e aquelas que você tem que aprender, ok? São as que nós vamos trabalhar hoje na aula. Vamos começar, eu vou analisar palavra por palavra. Primeiro, el pavo real y la grulla. Você talvez consiga deduzir pela imagem o que é um pavo real. Pavo real seria o pavão, né? O pavão que seria o personagem da direita. E la grulla seria a garça, tá? Aqui está a garça. Então, era a conversa entre esses dois animais. E a conversa começa assim, a história começa com Érase una vez, que dá para deduzir, né? É o nosso famoso era uma vez. Mas eu te conto que é muito possível você encontrar había una vez. Había una vez. Também é muito usado no espanhol. Érase una vez é a versão mais antiga, digamos. Mas había una vez
é a versão, digamos, mais atual do era uma vez. Então, um pavo real, você já sabe, seria um pavão. Um pavo real muito engreído. Muito engreído seria muito exibido, que ele se achava o melhor. Engreído. Que tinha um plumaje hermoso, que tinha uma plumagem linda. Hermoso normalmente é para caracterizar a beleza física, estética, certo? Mas claro, também se usa essa palavra, por exemplo, para sinônimo de fofo. Por exemplo, você vê um filhotinho, você diz, ai que hermoso! Também dá para usar desse jeito, tá? Anota aí. Como nenhuma outra ave, como nenhuma outra ave, ok? Nenhuma, já anota isso aí também, mais vocabulário novo. Um dia se encontrou com uma grulla, um dia ele se encontrou com uma garça. O pavão se burlou. O que é burlar? Você sabe o que é burlar? Burlar quer dizer zombou, ele riu, caçoou, ele riu das plumas descoloridas. Ou seja, plumas seria as penas descoloridas e apagadas da garça. Imediatamente, e atenção, imediatamente se escreve com um N, tá? Imediatamente, a gente já vai ver a pronúncia. Imediatamente abriu a sua colorida cola. O que é cola? Tá vendo que tá marcado em vermelho? Seria um rosinha, um vermelho claro? Por quê? Nessas histórias, em toda a série Aprendendo Espanhol com Histórias, nós marcamos as palavras em vermelho como os héteros. Pamela, o que é um hétero? Hétero é como nós carinhosamente chamamos, nós aqui, tá? No Somos Espanhol Online, chamamos, não procure isso no Google, você não vai achar. Nós chamamos aos heterotônicos, aos heterossemânticos e aos heterogenéricos. Esse grupo de 3 palavras nós chamamos de os héteros. Então, a palavra cola entra como um hétero. Qual desses 3 héteros? É o hétero semântico. Você sabe o que é hétero semântico? Você talvez conheça essa palavra como falso amigo ou falso cognato. Essas 3 palavras são a mesma coisa, tá? Falso cognato, falso amigo e hétero semântico, tá? É a mesma coisa. Então, cola, o que você pensa? Ah, cola, né? Deve ser aquela cola plástica, né? Que as crianças usam na escola. Mas, na verdade, cola quer dizer rabo, tá? Rabo. Então, colorida cola, seu colorido rabo. Seria a parte onde tem a plumagem do pavão, né? E, abro parênteses, cola também pode significar fila, tá? Na verdade, cola pode significar várias coisas. Pode ser rabo, pode ser bunda, pode ser fila, pode ser o verbo se intrometer-se. Por exemplo, houve uma festa e tu te colaste en la fiesta. Você entrou escondido na festa. Também, por exemplo, quando você fura a fila, tu te colaste. Também quando você fura a fila. E também está a ação de colar, que seria coar do português. Por exemplo, você fez lá uma massa, um macarrão, e você passou pelo coador. Então, tu estás colando los fideos, colando la pasta, colando um miojo, não sei. Tudo, inclusive, não é só o macarrão. Tudo que passar pelo coador é colar, ok? Fechamos o parênteses e continuamos. Então, imediatamente ele abriu o seu rabo colorido para que a garça o admirara. Aqui outra palavra em vermelha. Vamos ver. Qual hétero é esse aqui? Você sabe? É um hétero semântico. Falso cognato, falso amigo. Por quê? Mira. O que o brasileiro pensa com a palavra mira? De mirar, né? Mira com a arma. Mas mirar quer dizer ver. Ver. Veja o meu abanico. Abanico seria... fugiu a palavra em português. Meu leque, desculpe. Veja meu leque de penas. Meu leque, porque parece um leque, né? O rabo do pavão. Veja meu leque de penas. Se jactou. Jactar-se existe no português, tá? A jactância, mas é um pouco antigo. Por isso que algumas pessoas não sabem o que significa.
Pelo contexto, você entende que ele se exibiu, porque era um engreído, ele era um exibido. Então, ele se exibiu. Observe como brilham todas os colores. Por que está marcado em vermelho aqui? Cor não é cor, Pamela? Colores não quer dizer cor? Esse aqui é um hétero, mas não é um hétero semântico. É um hétero genérico. O que é o hétero genérico? É aquela palavra que no português tem um gênero e no espanhol tem outro. Ou seja, ela pode ser, por exemplo, colores. Em espanhol é masculino. Los colores, tá vendo? Em português é feminino. As cores. Então, no português é feminino, enquanto no espanhol é masculino. Ele troca de gênero, tá vendo? Então, é um hétero genérico. As cores do arco-íris. Mientras. Esse aqui, por favor, você tem que ter na ponta da língua a palavra mientras. Mientras, você vai traduzir como enquanto. Enquanto que as suas penas são tão pálidas. Tá? Tão pálidas. Eu estou vestido como um rei. É verdade. A sua plumagem é muito mais bela, porque plumagem em espanhol em português, perdão, é a plumagem, em espanhol é el plumaje, tá? Aqui também é um hétero, não está marcado aqui. Marquei. Tu plumaje es mucho más bello. Isso aqui eu já aproveito para comentar. Muitos professores de espanhol ensinam os heterogenéricos como aquela palavra que você tem que ter cuidado de colocar o artigo antes, porque o artigo tem que mudar de gênero. Você não fala las colores, você diz los colores. Mas aí a explicação para aí. E não, na verdade tem mais. Quando você encontra o heterogenérico, você não tem que se preocupar somente com a palavra que vem antes dela. Não, você tem que se preocupar com a palavra que vem antes e com todas as outras. Às vezes podem aparecer palavras que vêm depois que você tem que prestar atenção. Foi o caso da plumagem aqui, ó. Aqui, você tinha que prestar atenção em todas as palavras que estavam conectadas com a palavra plumagem. No caso, a palavra belo. Se fosse essa frase em português, como é que seria? Sua plumagem é muito mais bela. Porque eu tô falando de plumagem, né? Mas ao ser em espanhol e o núcleo ser a plumagem, você tem que prestar atenção em dizer belo. Beijo. Tá vendo? Então, não fique prestando atenção só na palavra que vem antes do heterogenérico. Você tem que prestar atenção em tudo, tá? Então, é muito mais bela que a minha. Ó, mio também. Se plumagem fosse feminino, seria mia. Mas como é masculino, fica mio, tá? Mio quer dizer meu, tá? Respondeu a garça. Pero, essa palavra aqui eu nem marquei aqui porque ela também é muito básica. Você tem que saber que pero é mas. Mas, graças às minhas penas, posso voar. Puedo volar. Posso voar. Até, hasta também tem que estar no seu vocabulário. Hasta é até. Essas palavrinhas que eu estou marcando como básicas aqui, você tem que ser capaz de usá-las ao conversar, tá? Sem pensar muito. Tá? Então, se você já não tem a naturalidade de responder pero na hora que eu te digo mas, isso já é algo que você tem que resolver, tá? Já vai memorizando essas palavras. Até chegar ao céu. Então essa palavra, Pamela, se pronuncia chegar? Nem sempre. Eu vou explicar o som dos dois L's na hora da pronúncia, tá? Chegar ao cielo. Cielo é céu. E ver a beleza da terra em todo o seu esplendor. O que é mientras? Enquanto. Como eu já marquei mientras aqui em cima, ela não vai aparecer sempre em verde, tá? Mientras é enquanto. Enquanto que você, tu, solo seria só. Você só pode caminhar como qualquer pollo, como qualquer frango, tá? Pollo é frango. Inclusive, isso aqui estaria excelente de verde. Frango, como qualquer frango. Moraleja. Moraleja é aquilo que a gente faz depois de contar uma história. Nós finalizamos com moral da história. Essa é a moral da história. Não menosprezes os demais, ou seja, as outras pessoas, pois todos temos nossas
próprias, ó, nuestras propias. E ó, atenção com o propias. No português a gente coloca um Rzinho aqui, né? Propias. Em espanhol não tem esse R. Propias. Todos temos nuestras propias qualidades. Nossas próprias qualidades. E atenção que a gente escreve com C, qualidades, tá? Isso acontece com várias palavras. Por exemplo, o número 4. No português nós escrevemos com Q, mas em espanhol é com C. 4, quarto, qualidade. Bem, tem várias outras palavras. Mas essas três aí são principais. Você tem que ter já sabendo nessa parte, principalmente se você quer escrever o espanhol de forma correta, tá? Já fizemos a leitura do texto, já revisamos as palavras, agora nós vamos para a parte da pronúncia de cada frase. Como é que vai funcionar? Eu vou ler a frase te explicando como você tem que pronunciar aqui, ali, os erros que você pode querer cometer ao pronunciar, tá? Eu vou ir te guiando e você vai repetir depois de mim, tá? É importante que você repita depois de mim em voz alta, não só olhando para mim. Eu sei que muita gente gosta de fazer isso, mas a prática, ela precisa envolver o movimento do rosto, a reprodução do som, porque você está treinando o seu rosto a pronúncia do espanhol. Você está ensinando seus lábios, as suas bochechas, a musculatura do seu rosto a fazer a pronúncia do espanhol. Assim como você já o fez com o português. Sabe a criança que ela está começando a aprender a pronunciar? Então ela está tentando mexer a bochechinha, tentando mexer os lábios, porque ela ainda não sabe como se faz isso no português. E uma vez que ela aprende, a gente já não fica mais pensando em como pronunciar o português, tá? E a mesma coisa vai acontecer com você. Quanto mais você treinar a pronúncia, menos você vai ter que pensar nela, tá? Então, se você está iniciando agora a sua jornada de aprender o espanhol, é agora que você tem que treinar a pronúncia, tá? Porque uma vez que você aprende a pronúncia errada, depois, para remover os vícios de linguagem, os vícios de pronúncia, é mais complicado. Então, comece direito. Começa agora direitinho, para não ter que lidar com problemas depois, tá? Vamos lá. Começando aqui. Vamos começar pelo título, desculpe. Vamos começar pelo título. El pavo real y la grulla. Aqui a gente já tem várias coisas para ver. Primeiro, letra L. Muito cuidado com a letra L. Por quê? Porque no português a letra L tem dois sons. Letra L tem som de L, de lábio, e também a letra L às vezes se transforma na letra U. Por exemplo, pastel. Pastel. Tá vendo que vira um U? No espanhol, somente existe um som para a letra L, que é o som L. É o primeiro, o som de L de lábio, igual ao lábio do português, tá? Então, você vai ter a tentação de dizer el, mas não resista e diga el, bota uma força nesse L, el. Letra V, som de B de bola, tá? El pavo, R, vibrante, tá? R, el pavo, R. E esse L aqui bem pronunciado. El pavo real y la... Ai, como é que era a pronúncia dos dois L's? Como é que era? Vamos lá. Os dois L's causam tanta confusão exatamente por ter variações. Você pode pronunciá-lo como I, você pode pronunciá-lo como J, você pode pronunciá-lo como DJ e você pode pronunciá-lo como SH. São as 4 variações. As 4 variações são aceitas, tá? E são corretas. Você pode escolher uma delas e continuar pronunciando todos os dois L's que você encontrar, independente de que país você estiver ou com que nativo você estiver falando, tá? Mas, Pamela, como é que fica isso na prática? Como é que é o som de cada uma? Vamos lá. A palavra gruia. Se eu pronunciar com I, gruia. Ó, tô fazendo som de I, tá vendo? Gruia, gruia. Se eu fizer o som de J, eu diria gruja, la gruja. Eu pronuncio com esse som, tá? Inclusive, você pode já ter se dado conta. O som do DJ seria J, la gruja, gruja. Tá vendo? J. É parecido ao J, mas ele trava. É como J de DJ. Tá vendo? E depois o SH,
que ele é um som mais da região rio-platense, tá? Então, se você escolher este som, pode ser que as pessoas te conectem com a região da Argentina, do Uruguai ou do Paraguai, tá? Que esse som é o famoso sh, que também aparece no Y, da palavra shopping. La grulla. La grulla en la calle tiene una llave y la lluvia y empezó a chorar. Né? É bem comum a gente ouvir um porteño de Buenos Aires ou um uruguaio falando desse jeito, né? É porque normalmente é nessa região que aparece este som, tá? Eu organizei em ordem de uso aqui, menos esses dois. Esses dois estão bem desparramados, digamos. Existem outros sons que não estão nessa lista que você colocou? Sim, existe. Mas aí já ia ser muita variação. Por exemplo, existe o som do LI. Ontem, uma aluna minha comentou numa aula de conversação que a gente estava tendo. Ela disse, uma vez eu conversei com uma peruana e ela pronunciava os dois L's como LI. Como LI ou LH do português. E ela dizia grulha, cebolha, calhe. Essa variação existe, mas nós percebemos que é algo que normalmente é usado pelas pessoas acima de 40, 50 anos e que os jovens já não estão usando muito. E isso pode significar que esse som vai cair em desuso. Por isso que é um som dos que eu não costumo recomendar. Inclusive, se você já me viu falando dos dois L's, eu não costumo mencionar esse som exatamente por não ser algo que nós acreditemos que vai continuar sendo usado, tá? Então a ideia é que você use algo que as pessoas realmente estão usando, tá? Seguimos. Agora que você já aprendeu como pronunciar tudo, você vai pronunciar depois de mim. Vamos lá? El pavo real y la grulla. Você. Isso. Voz alta, por favor, não fique só me olhando. Vamos lá. Próxima frase. Aqui você tem que prestar atenção com essa letra E. Por quê? Letra E no português tem quantos sons? 2, você disse? Na verdade tem 3. Tem som E e I. Quando ele aparece, por exemplo, no final das palavras. Por exemplo, balde. Balde. Né? No espanhol, adivinha? A letra E tem somente um som, que é o som do E fechado. É o E, tá? Então, quando você vê uma letra E no espanhol, você vai imaginar como se fosse um E com um circunflexo sobre ele. Todos eles fechados, tá? Inclusive, e principalmente, quando o E aparecer acentuado, como por exemplo este E aqui. Você vai ter a tentação de dizer érase, érase. Mas você não vai fazer isso. Você vai transformar esse E em um E, em um E fechado. Então você vai dizer érase, érase. Outro detalhe, letra S no espanhol. No português, quantos sons tem a letra S? 2, né? A gente fala C, a gente fala sabedoria, pássaro, mas em alguns momentos nós transformamos esse S em Z. Casa, asa, tá? Z. No espanhol, como fica a letra S? Ela é sempre S, sempre. Então, você vai dizer érase, você não vai dizer érase. Não, o E e o S estão errados nessa pronúncia que eu fiz. Érase, errado. Érase, certo. Bem? E a letra Z, som de S, tá bom? Exceto se você estiver fazendo a pronúncia dos espanhóis, né? Que lá na Espanha acontece o fenômeno linguístico chamado ceceo, que lá eles dizem vez, la vez, né? Isso só se você estiver fazendo a pronúncia lá da Espanha, tá? Mas se você quer falar a pronúncia do Z da América, você vai fazer o som de S. Érase una vez, tá? Essas explicações, elas estão mais intensas agora no início da leitura, tá? A gente já vai ler todo o texto. Vamos lá? Vamos ler? Vamos, eu leio e você lê depois de mim. Érase una vez un pavo real muy engreído. Você. Que tenía un plumaje
G, olha aqui, letra J é uma das dúvidas dos brasileiros e eu vejo muita gente errando, tá? Letra J, eu costumo dizer assim, olha, pensa em um gato agressivo. Sabe quando o gato fica agressivo, que ele te olha e diz, né? Esse som, tá? É o som do J do espanhol e também do G do espanhol. Quando o G aparece antes da letra E e antes da letra I, ele também tem som. Plumaje, genio, girassol, girafa, tá? Girafa é com J no espanhol, tá? Então, plumaje e bote força, tá? Eu vejo que os brasileiros às vezes são tímidos e dizem plumaje. Plumaje, tá? A não ser que você queira fazer o som do J, digamos, mais centro-americano. Porque se você parar para ver lá para Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colômbia, eles costumam suavizar esse J, tá? Mas eu recomendo que você bote força, a não ser que você queira falar que nem esses países centro-americanos, tá? Então, tenía un plumaje hermoso, H mudo, como ninguna otra ave. Vamos de novo, eu vou ler e você lê depois. Que tenía un plumaje hermoso como ninguna otra ave. Você. Que tenía... Oi. Ai, desculpa, gente. Saiu aqui o cursor. Às vezes é um pouquinho difícil de mexer aqui, tá? Mas vai lendo, apesar de que eu fale com a seta, tá? Vamos lá. Que... Bien, espero que bien. Un día se encontró con una grulla. Você. El pavo real se burló de las plumas descoloridas y apagadas de la grulla. Isso aqui foi longo, hein? Você consegue? Vamos lá. Bien, muy bien. Seguimos. Aqui, opa, peraí. Outra frase completa. Inmediatamente abrió, ó, letra O, semelhante à letra E, ela também é sempre fechada no espanhol, tá? Não importa se ela vem acentuada, você não vai fazer o som O no espanhol. Você vai dizer sempre O. Então, abrió, errado. Abrió. Cola não se diz cola, se diz cola. ¿Ok? Inmediatamente abrió su colorida cola para que la grulla la admirara. Você. Mira mi abanico de plumas. Você. Se jactó. Jactó. Tá vendo? Tem um C aqui, ó. Se jactó. Você. Observa cómo brilla con todos los colores del arco iris. Você. Bien. Mientras que tus plumas son tan pálidas. Você. Yo estoy vestido como un rey. Você. Bien. Es verdad, tu plumaje es mucho, se haga som de ch. Es mucho más bello que el mío. Você. Respondió la grulla. Você. Pero gracias a mis plumas puedo volar hasta llegar al cielo. Você.
y ver la belleza de la tierra en todo su esplendor. Você, e. Essa aqui vai ser mais longa. Mientras que tú solo puedes caminar como cualquier pollo. Você. Moraleja. Você? Vai ser bem longo. Prepara? Vamos lá. No menosprecies a los demás, pues todos tenemos nuestras propias cualidades. Você. No. Genial, genial. Aqui terminamos o exercício de pronunciação. Se você quer fazer mais disso, temos 34 episódios já postados de Aprendendo Espanhol com Histórias para que você treine a sua pronúncia, tá? Agora vamos para a parte que me encanta mais, é o exercício de fixação. Como é que vai funcionar? Nós vamos pegar todas essas palavras que estão marcadas em vermelho e em verde e vamos colocá-las aqui, nós já colocamos ela aqui, em espanhol. Você vai traduzir do espanhol para o português. Esse aqui é a dificuldade nível 1, tá? A graça do jogo aqui, para que isso aqui funcione, você tem que dar a resposta antes de que eu escreva ela aqui, tá? Não espere para ficar vendo a minha resposta. Só se você realmente, mas realmente não sabe a tradução para o português, tá? E se você precisar parar o vídeo para você responder, faça-o, tá? Não fique na preguiça de só deixar rolar o vídeo e se eu não te der tempo, por exemplo, o suficiente de pensar, você para o vídeo, tá? Não fica na preguiça de apertar o pause, tá bom? Vamos lá. Érase uma vez. Qual é a tradução para o português? Muito fácil, né? Era uma vez. Pavo real. O pavão. Opa. O pavão. Eu não sei se diz pavão real. Eu não tenho certeza. Pode colocar nos comentários aqui, se eu me enganei. Hermoso, nós costumamos traduzir como... Pode ser bonito, formoso, lindo. Nenhuma. Ah, isso aqui tá em português já, desculpa. A palavra é ninguna. Foi mal. Nenhuma. Gruja. É a graça. Graça não, desculpa. É a garça. Garça. Muito bem. Muito bem. Chega um ponto que eu começo a misturar os dois idiomas. Vocês me desculpem. Vamos lá. Burló de las plumas. Ele riu. Ele riu. Ele caçoou. Desculpa, eu não tenho acento ou cedilha aqui, porque eu tô com um teclado argentino. Ele riu, ele caçoou, ele zombou, ele debochou de las plumas. Das penas. Das penas. Muito bem. Abriu. Ele abriu. Cola. Lembra que é um falso amigo? No contexto da história, cola quer dizer rabo. Mira mi abanico de plumas. Mira, veja meu leque de penas. Veja meu leque de penas. Los colores, as cores, exatamente. Mientras. Enquanto, meu. Puedo volar. Posso voar. Cielo. Céu. Solo. Pode ser só, sim, em alguns outros contextos, sozinho, tá? Em espanhol é tudo solo. Então é mais fácil no espanhol que no português. Moraleja. Moral da história, muito bem. E nossas próprias. Nossas próprias. Nossas próprias. Bem, isso aí pode até ter sido fácil para você, mas agora vamos aumentar o nível de dificuldade. Por quê? Porque agora nós vamos colocar as palavras em português e você vai passar para o espanhol, tá?
Se você tiver que parar para pensar, faça-o, tá? Não espere eu dar a resposta aqui. Vamos lá? Preparou? Pronto? Empezamos. Era uma vez em espanhol, como se diz? Era uma vez. Pode ser érase uma vez, como nós falamos aqui no texto, mas também é comum dizer havia uma vez. Eu coloquei Peru aqui. Não se diz pavão? Coloquei Peru aqui. Seria pavão, né? Ou é Peru? Se eu me enganei, por favor, me ajude, me corrija aqui nos comentários. Pavão seria el pavo real. Pavo real. Formoso. Já disse a tradução. Ah, não, perdão. Formoso é português. Formoso em espanhol, como se diz? Hermoso. Formoso não existe, tá? É a palavra portuguesa sendo lida com a pronúncia do espanhol. Formoso. Não existe. É hermoso. Nenhuma. Ninguna. Se você falou ninguna, correto. Garça, o animal. La gruja, exatamente. Zombou ao Rio das Penas. Como é que se fala? Se burló de las penas. Também dá para dizer se rió, tá? Seria outra forma, se rió. Perdão, sem acento, rió. Com acento, desculpe. Abriu. Em espanhol, abrió. Rabo. Cola. Bien. Vejo meu leque de penas. Como é que eu diria isso? Mira mi abanico de plumas. Mira mi abanico de plumas. As cores, los colores, heterogenérico. Enquanto, como é que se diz enquanto em espanhol? Aí você tem que saber. Mientras, tenta não olhar para o seu caderno de aluno, né? Tenta não olhar para o que você escreveu, tá? Se é que você escreveu. Meu pode ser mi ou mio. Tá? São duas formas. Eu não vou explicar, porque a explicação é um pouquinho mais longa, tá? São as duas formas de dizer meu. Que confunde os brasileiros, porque no português nós usamos meu para tudo. Já no espanhol, sim, tem duas formas diferentes. Posso voar. Eu posso voar. Yo puedo... Opa! Puedo volar. Céu, se diz? Cielo. Muy bien. Só? Solo. Solo. Moral da história. Moraleja. Nossas próprias. Nuestras propias histórias. Nuestras propias. Certo? E esse aqui foi o nível 2 do exercício de fixação. Você mesmo pode fazer isso na sua casa. Por exemplo, você pegou algum texto que te chamou a atenção em espanhol, você pode escolher as palavras diferentes, novas, e fazer esse mesmo exercício na sua casa. Você só precisa um papel e uma caneta para escrever. Só isso, tá? Então, se você quer ver mais episódios, todos os 34 episódios anteriores estão aqui no canal já. E nós vamos continuar todas as quintas-feiras liberando um episódio sempre às 12 horas, certo? Se você quer também fazer aulas de espanhol em geral, sem uma história, segundas-feiras, às 19 horas, eu dou uma aula ao vivo. Não é que nem esse episódio onde eu simplesmente libero o vídeo. Não, você pode estar comigo ao vivo, falando comigo, porque eu falo com os alunos nos comentários. Você pode fazer perguntas para mim ao vivo na segunda-feira, às 19 horas. Certo? E se você não conseguiu se inscrever ainda na lista de espera para ser avisado quando começar a Semana dos Espanhol Brasileiros, o link está aqui embaixo, certo? Muchísimas gracias por tu atención, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final, porque la gran mayoría de las personas corta este video antes de llegar a la mitad. Así que felicitaciones. No eres cualquier alumno, eres excelente y estás comprometido con tus resultados. Así que te felicito. Nos vemos en la próxima oportunidad. Adiós.